Olá, Fael. Eu me chamo Brenda, tenho 19 anos e moro em Happy Valley, no Kentucky, nos Estados Unidos. Eu posso dizer que é um vilarejo cercado por florestas e lendas, e há muitos índios aqui nessa região. Eu fui criada com os meus avós, e alguns índios amigos da família sempre contavam coisas bizarras. E esse era o motivo do meu avô nunca me deixar brincar sozinha pelas florestas. E o pessoal de Happy Valley, ao contrário do que o nome diz, não são um pessoal feliz, mas são estranhos. Pois já viram, né? Cidade pequena, mentes pequenas. Eu sempre achei que o povo navarro aqui da região inventavam lendas para justificar as suas percas, como criações que apareciam destroçadas misteriosamente, ou até mesmo índios que apareciam mortos e não haviam pistas sequer de algum culpado. A polícia daqui jamais ligou para o que acontece com os índios, pois, na verdade, a polícia americana só se importa com o povo americano. Mas, na verdade, os navarros, eles são mais americanos do que nós, pois quando chegamos aqui, eles já habitavam essas terras. Certa vez, um índio chamado Tachunca, ele contou ao meu avô sobre criaturas que matam humanos e assumem a sua forma, e assim passam a viver quase despercebidos entre a família do falecido, e eles são chamados de troca-pele ou skinwalkers. Bem, eu vou fazer um breve resumo para quem não sabe o que é o skinwalker. A lenda do Skinwalker foi descrita pelas tribos nativas americanas que povoaram o sudoeste dos Estados Unidos, como o povo navarro, Pueblo, Apache e Hopi. E de acordo com os inúmeros relatos que penduram até hoje, os Skinwalkers, eles são bestas que possuem corpos deformados. No entanto, há também inúmeras histórias que dizem que os Skinwalkers eram poderosos curandeiros que se sucumbiram à tentação de usar as suas habilidades para o mal. Independente das variações de lendas, todas apresentam essa criatura como seres incrivelmente poderosos, malignos e imortais. Além disso, segundo a tradição, os nomes dessas bestas não devem ser pronunciados em voz alta. Aqueles que falam o nome dessa criatura acabam morrendo. Um skinwalker, quando não encontra uma vítima humana, eles matam coiotes ou chacais que são híbridos de lobo e cão selvagem e assumem as suas formas. Mas em alguns casos, os skinwalkers podem até imitar quase que perfeitamente a voz da vítima, ou de qualquer pessoa ligada à vítima. A lenda dos skinwalkers é que, principalmente onde eu moro, é mais popular que a lenda do lobisomem no Brasil. Já ouvi muitas histórias sobre skinwalkers contadas pelos índios, mas o que eu vou contar não aconteceu comigo, e sim com os meus avós. E eles juram que foram vítimas do Birdman, um homem-pássaro que prenuncia tragédia. Inclusive, o mesmo já foi filmado em vários locais da América, hora antes de ocorrer uma tragédia no local. Mas segundo Tachunca, o índio amigo da nossa família, a criatura que os meus avós viram não foi o Birdman, e sim o Tatacahan, uma bruxa que assume a forma de coruja. Tachunca, ele dizia que as corujas são animais importantes para muitas tribos nativas americanas, mas inúmeros povos criaram mitos relacionados a esses misteriosos pássaros noturnos. Os Yakama, por exemplo, dizem que as Tatacahan
Eram bruxas que assumiam formas de corujas gigantes. Essas criaturas vagavam pelas planícies à noite procurando humanos para devorá-los. E de acordo com a tribo Navarro, existiam ao todo 5 Tatacarrãs, e todas eram irmãs. Inclusive, eu assisti a um vídeo no YouTube que uma dessas criaturas foi filmada no Brasil, em cima de uma árvore, e o caso chocou toda a população local. Bem, agora depois de tudo explicado, vamos ao relato que se passou com os meus avós. Espero que gostem, pois através do Elite Oculta, eu quero transmitir essa cultura indígena americana que é quase desconhecida para o mundo. Na época do ocorrido, os meus avós moravam em Springfield, no estado de Illinois, e esta é uma história verídica e aconteceu no final dos anos 70 e no início dos anos 80. A minha mãe tinha cerca de 6 anos quando isso aconteceu. Os meus avós fizeram uma viagem de fim de semana e no domingo voltaram para casa. Nevou enquanto eles estavam fora, e gravem essa informação. E quando eles entraram em sua casa, eles notaram que as coisas foram bagunçadas e movidas, e ficou claro para eles que alguém invadiu a sua casa enquanto eles estavam fora. Ao olharem em volta, começaram a notar que nada foi realmente levado. Porém, na casa permanecia o cheiro de enxofre. O meu avô tinha um cofre no quarto de hóspedes que foi encontrado aberto. Havia dinheiro e joias por perto, mas nada disso foi levado. Eles mantinham documentos importantes naquele cofre, e eles notaram que a sua certidão de casamento não estava lá. Ainda confuso, o meu avô foi até a porta dos fundos que estava parcialmente aberta. Ele a abriu e, ao sair, ele pisou na varanda dos fundos que se estende a um grande quintal aberto. Então, ele notou pegadas na neve em volta da casa. Era como se o invasor tivesse saído pela porta dos fundos e adentrado no quintal. Ele também notou que as pegadas não pareciam humanas e pareciam pegadas de pássaros, porém de tamanho humano. Bem, eram pegadas de algum animal bípede, então não poderia ser nenhum animal, pois nenhum animal possui aquelas patas enormes. Eles viviam em Illinois e lá só tinham pequenos animais como esquilos, veados, guaxinins, etc. E definitivamente não eram pegadas desses animais. O meu avô seguiu os rastros até o quintal, onde as pegadas pararam completamente bem no meio. O quintal foi cercado, mas as pegadas terminavam completamente. Como que o que quer que fosse essa coisa que invadiu a sua casa, roubou a sua certidão de casamento e desapareceu completamente, enquanto caminhava ou voava para longe. No meio do quintal havia uma árvore, e logo meu avô começou a ouvir algumas risadas de cima da árvore, e rapidamente ele foca a sua visão nos galhos escuros da árvore, e tudo que ele pôde ver ali em cima era um par de olhos vermelhos como brasas. E também ele viu os dentes pontiagudos daquela coisa que estava dependurada na árvore. A criatura ria do meu avô. Então, assustado, meu avô correu para dentro de casa, pegou a sua espingarda e começou a disparar naquilo. E depois de 2 tiros, ele só escutou fortes bater de asas e uma criatura negra,
e imensa, com a aparência de morcego, saiu voando pelo céu com neve. O meu avô foi um veterano da Segunda Guerra Mundial, e para ele coisa de assombração ou fantasma era tudo bobagem. Ele achou que talvez fosse um pássaro desconhecido, mas negava que aquela coisa não era natural, pois nunca acreditou nas lendas urbanas locais. Quanto à minha avó, ela era a mesma coisa, nunca acreditou no sobrenatural. Nunca foi o tipo de pessoa que pregou peças ou mesmo fez piadas sobre qualquer coisa. Mas a história não para por aí não, pois aquela coisa voava por cima do seu telhado durante a madrugada, e aquilo ria, batia as asas, e o mais interessante é que nenhum vizinho viu tal criatura. Então os meus avós, para não serem taxados de louco, eles não tocaram muito no assunto. Bem, vê-los tão perplexos e assustados foi algo que sempre ficará comigo. Eu e os meus pais fomos de carro para a casa dos meus avós mais tarde, no dia seguinte com o meu tio, e nós morávamos em uma casa menor de apenas um andar. O meu pai reuniu a família e foi até lá na casa dos meus avós em busca de pistas sobre o que quer que tenha invadido a casa durante a tempestade de neve. Ele e o meu tio encontraram as pegadas lá em cima também, e eram lama no corredor de cima da escada e o formato daquelas pegadas de pássaro gigante. A certidão de casamento nunca foi encontrada, e eles finalmente se mudaram de casa. Eles moraram em outras casas naquela área e vivenciaram outras coisas, pois era como se essas coisas paranormais os seguissem. Em uma das suas novas casas, eles ouviram a campainha tocar às 3 da manhã. Eles acordaram e a minha avó abriu a porta para ver quem era, e o que ela viu foi uma figura preta que parecia humana, mas usava um sobretudo preto e os seus olhos eram vermelhos. Ela gritou, fechou a porta rapidamente. O meu avô pegou um atiçador de lareira e abriu a porta, e a coisa já havia desaparecido totalmente. E no curto espaço de tempo que ele abriu a porta, aquela figura, se não fosse humana, não poderia ter ido muito longe, pois não havia nenhum lugar para aquilo se esconder. Uma certa noite de tempestade de neve, a minha avó estava sozinha em casa. Ela estava lendo na sala de frente para a lareira e foi surpreendida por uma batida na porta. E já que não tinha ouvido nenhum passo na varanda barulhenta, ela achou estranho, ainda mais porque nevava lá fora. Mas rapidamente ela abriu a porta da frente para simplesmente não encontrar ninguém lá fora. Ela saiu, olhou em volta e voltou para dentro e retornou à leitura. E cerca de 10 minutos depois, novamente no silêncio, veio uma batida forte. E supondo que isso esclarecesse o mistério de quem já estivera ali, ela abriu mais uma vez a porta. E claro, ninguém estava lá. Desta vez ela fechou a porta, mas em vez de retornar ao livro e ao sofá, ela ficou atrás da porta apenas ouvindo. Minutos silenciosos se passaram e novamente veio outra batida forte na porta. E ainda não havia ninguém lá. E embora confusa, ela não estava realmente assustada, apenas confusa. Mas logo veio outra batida, e a minha avó gritou perguntando quem era. E foi aí que aquilo lá fora respondeu com uma voz maligna: "Eu sou o diabo, me deixe entrar."
Então aquilo começou a rir e a socar a porta. A minha avó correu, se trancou no quarto e se pôs a orar até o meu avô chegar. Porém, assim que ele chegou, ele não encontrou qualquer vestígio daquela criatura. Mas novamente havia forte cheiro de enxofre e pegadas de pássaros gigantes na neve. O meu avô, ele nem mesmo mencionou a ninguém o fato, mas no final da manhã seguinte, um vizinho fazendeiro, ele ligou para perguntar se a minha avó tinha visto ou ouvido alguém por ali na noite anterior durante a tempestade de neve. Ela explicou o que tinha acontecido e o vizinho disse que todo o gado havia pesoteado todo o cercado e aparentemente saído em disparada, pois alguma coisa havia realmente os assustado. Bem, quando meu pai cresceu, ele também passou por muitas coisas estranhas, mas em uma outra oportunidade eu trarei esse fato para o canal. Muito obrigada, Fael, pelo espaço e desejo a vocês todos uma boa noite.